Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7229. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Flávio Ervino Schmidt, ele que no último dia 19 de novembro foi eleito presidente da subseção local da OAB do Brasil. Dr. Flávio, uma satisfação tê-lo conosco, você nos receber aqui no seu escritório. Antes de falarmos sobre as atividades, sobre a sua eleição, enfim, queremos saber um pouco mais o que é a OAB e qual a sua função, tanto a nível local como também a nível estadual e nacional. Muito satisfeito, muito agradecido pela oportunidade que vocês nos dão de vir à comunidade e esclarecer esses pontos a respeito da OAB. A OAB é uma autarquia federal. Uma lei instituiu como órgão representativo da classe. Como se trata do exercício da advocacia, como se trata de uma função social, uma função pública, que está lá na Constituição, o artigo 33 da Constituição, coloca o advogado como alguém que exerce uma função pública lá junto com os auxiliares da justiça. É uma autarquia que tem um relevo importante diante da sua atividade junto ao Estado. E a OAB, em sua estrutura, tem a nível federal, o Conselho Federal, que é a representação dos advogados das subseções, é composta por conselheiros federais eleitos nesta eleição, que representarão, então, a OAB do seu Estado junto ao Conselho Federal. Esse Conselho Federal tem um presidente, que nessa ocasião é o paraense Ofir, procurador do Estado, é o advogado que é o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cada unidade da federação tem uma seccional. Na capital do estado tem uma representação estadual da OAB que se chama seccional. Que é, nesse momento, a do Paraná é presidida pelo advogado José Lúcio Glombe, que vai lhe suceder Juliano Breda, que junto comigo foi eleito presidente da seccional do Paraná. E a nível local, de acordo com uma divisão da OAB, que procura a mesma divisão das comarcas da Justiça Comum, fazer uma divisão conforme a Justiça Comum, a divisão das subseções, que seria um desmembramento da seccional estadual, onde tem uma estrutura para atender os advogados e a comunidade da comarca, de acordo com o tamanho também das comarcas. É possível que uma comarca seja tão grande que tenha outras subseções. No nosso caso, a nossa subseção compreende os municípios de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes, Entre Rios, Pato Bragado e, nos últimos tempos, nós abrigamos o Novo Santa Rosa, que passou a pertencer à comarca de Marechal Cândido Rondon e recentemente também passou a pertencer os advogados de Santa Rosa, que estavam inscritos por Toledo, passam a ser representados pela subseccional de Marechal Cândido Rondon. Bom, são então 6 municípios que integram hoje essa subseção da OAB em Marechal Cândido Rondon. Exato. Doutor, quantos advogados então a subseção tem associados ou filiados? Nós somos a maior subseção da nossa região, que compreende Guaíra, Palotina, Iporã, Coiuerê, Assis Chateaubriand. Nós somos a maior subseção, com 145 advogados inscritos até a última atualização que nós tivemos, que foi no dia 19. 145 advogados na nossa subseção. E quais as principais metas da sua gestão, ou seja, da sua diretoria, para a próxima gestão frente à OAB? No primeiro momento, a dificuldade maior que nós vamos pressentir, nós teremos, a partir de 2013, 2014, algumas alterações legislativas. Nós vemos que o caminhar dos processos legislativos estão encaminhando muito provavelmente para, durante o período da nossa gestão, nós havermos uma alteração legislativa processual, civil e penal, também uma alteração provavelmente do Código Penal
com os novos projetos que estão sendo encaminhados aí na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Isto vai demandar uma atualização dos advogados inscritos, para que eles venham a servir à sociedade de maneira a atualizar-se com esses novos diplomas legais que provavelmente vão ser votados aí nesse período. Então, já estamos prevendo, já estamos nos preparando com a Escola Superior de Advocacia, que nós temos proporcionado ao advogado da nossa subseção ou qualquer estudante de direito, cursos com uma frequência semanal, cursos de temas atuais, para que o advogado possa atualizar-se, manter a sua instrução e manter-se modernizado com os novos tempos que vêm aí. Não só a questão legislativa vem alterando, mas a forma com que nós praticamos a advocacia. Hoje a advocacia passa por uma virtualização, ou seja, o papel está sendo abandonado, nós estamos tendo a implantação de processos virtuais na Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual. A nossa vara civil já não recebe mais ações novas em processos físicos, ou seja, o advogado não leva mais o papel para propor a sua ação, e sim faz isso do seu escritório através de um sistema virtual. Esse sistema virtual precisa ser constantemente atualizado, precisa ser constantemente receber manutenção do próprio advogado que milita, que tenta agilizar o seu processo. Foi uma tentativa do CNJ de agilização dos processos, mas hoje nós vemos esse procedimento virtualizado ainda tem sérios problemas de manutenção, problemas de funcionamento. E é isso que nós estamos prevendo, que na nossa próxima gestão nós vamos ter que enfrentar. E isso é o que nós vislumbramos. Outro aspecto que nos preocupa bastante, nós estamos recebendo novas varas, uma luta constante da subseção, dos presidentes Antônio França, do presidente João César Portela, uma luta constante da OAB. Nesse sentido, nós vemos aí há vários anos tentando interceder junto ao Legislativo, ao Tribunal de Justiça, para que nós consigamos melhor estrutura no nosso Fórum Estadual. O nosso Fórum Estadual carece de estrutura física, equipamento, pessoal. Junto com esse, quando eu falo pessoal, eu falo juízes. E agora nós estamos sendo contemplados com 2 varas. Estamos muito satisfeitos. Nós estamos atentos à estatística. Nós vamos manter a atenção nessa estatística a partir do momento da instalação dessas varas. Nós vamos continuar brigando por melhores condições para o advogado e para os jurisdicionados, para que a população consiga receber essas novas varas, mas que essas novas varas venham e tragam a agilidade ao jurisdicionado, para que desafogue a estrutura do judiciário. Mas para isso nós precisamos, não basta a instalação das varas. Nós precisamos de estrutura física, precisamos sala de audiência, nós precisamos computadores velozes, com estrutura para receber a virtualização do processo, e precisamos de equipamentos, e precisamos de pessoal, juízes e o pessoal que vem dando suporte à atividade do juiz, assessores, serventuários da justiça, para que não só a instalação da vara, que é comemorada, nós temos certeza absoluta que é um passo enorme, uma luta constante, mas nós vamos ficar vigiando a estatística. Nós temos, a OAB mantém o número de julgamentos, o número da atividade jurisdicional e o tempo que isso leva. Nós temos no papel, e vamos continuar, de acordo com a visualização desses andamentos, nós vamos continuar a luta e a tentativa para que nós consigamos melhores estruturas no que diz respeito à atividade, visando não só o conforto ou melhores possibilidades do advogado trabalhar, mas identificando que se o advogado tem melhores condições, o juiz tem melhores condições, a sociedade, nesta contrapartida, percebe que não só a justiça está sendo feita, mas o advogado presta um serviço, está prestando aquele serviço que a Constituição nos conferiu. Nós também manteremos, durante os 3 anos da nossa gestão, um contato com a seccional, buscando a representação para Marechal Cândido Rondon
do Conselho Estadual. Nós não temos um conselheiro estadual. O Conselho Estadual seria o órgão deliberativo, o órgão legislativo da OAB. Nós não temos um advogado de Marechal Cândido Rondon, que é a maior subseção da nossa região, um representante no Conselho Estadual. Ao longo desses 3 anos, nós vamos procurar reservar uma vaga para a próxima eleição, para que na próxima eleição nós tenhamos um advogado de Marechal Cândido Rondon candidato a conselheiro estadual. Para que não só a OAB de Marechal Cândido Rondon mostre a força que tem regional, a sua organização. Nós somos uma subseção organizada, uma subseção respeitada pela seccional. Pelo menos é isso que nós percebemos todas as vezes que nós temos contato com a seccional. Nós somos e nós merecemos. Marechal Cândido Rondon, a advocacia de Marechal Cândido Rondon, a subseção de Marechal Cândido Rondon merece um representante no Conselho Estadual. Doutor Flávio, o profissional de Direito, além de se formar na faculdade, no curso de Direito, ele precisa, para poder advogar, passar pelo exame da ordem. Há queixas de que, nos últimos anos, esse exame da OAB tem sido mais criterioso, mais difícil, enfim. Qual que é a sua opinião a respeito disso? O exame de ordem é instituído por lei, que em outras categorias também tem uma certa similitude, né? Não é aproveitado por outras categorias como é aproveitado pela advocacia. A OAB, seu Conselho Federal, mantém uma defesa incondicional, pois existem tentativas de proposta de emenda constitucional para alterar, existem tentativas através de ações, tentando a inconstitucionalidade do exame de ordem. A OAB mantém uma atenção muito especial em cima disso. Agora está praticamente pacificado, pois foi julgado aí nos últimos tempos, dando pela constitucionalidade do exame da ordem. O exame da ordem, eu vou usar as palavras do presidente Ofir, disse ele, enquanto presidente da OAB Nacional, nós temos no Brasil 700 mil advogados inscritos em todo o Brasil, gerando uma receita que comporta uma estrutura na OAB. Nós temos 3 milhões de bacharéis em Direito. Se fosse por uma questão econômica, é óbvio que a OAB poderia pensar que seria muito melhor inscrever esses 3 milhões de advogados do que manter apenas 700 mil. Para a OAB, seria muito mais confortável manter. Mas a OAB identifica no exame de ordem não só uma questão de regularidade à inscrição. O exame de ordem é uma busca da OAB, que está dentro das suas missões, de auferir se aquele profissional saído dos bancos escolares tem o mínimo conhecimento para que ele possa receber, sob sua representação, um direito subjetivo que é muito caro para quem procura um advogado. O direito à liberdade, o direito ao seu patrimônio, o direito ao seu nome, ao seu estado. Né? Você procura um advogado quando quer divorciar, se separar judicialmente, adoção, ou a sua liberdade está, ou para fazer alguma indenização, para que isso é muito caro para as pessoas que procuram um advogado. Se não for bem preparado, e nós não temos grande fiscalização no preparo, mas temos possibilidade de auferir através do exame da ordem. Então o exame da ordem, apesar de alguns bacharéis achar que está sendo dificultoso a adentrar, é um filtro, é um freio, não. É um favor que a OAB faz para a sociedade, pois aquele advogado que você procura, que está devidamente regulamentado, a qual eu recomendo, todas as vezes que você for procurar um advogado, entre na página, no site da OAB e verifique, através do número do advogado, a sua regularidade. É possível. oab.org.br tem um link, você coloca o número do advogado, todo advogado deve, em toda a sua publicidade, divulgar o seu número, e através do número você vai poder verificar a regularidade da inscrição. Sendo regularmente inscrito, passou pela... Nós recentemente tivemos a divulgação do resultado
do número de... vem mantendo um 20% dos 100 mil inscritos, em torno de 100 mil inscritos, no último exame da ordem. Nós tivemos a segunda fase, encerrou-se agora com a divulgação dos resultados, a questão de 14 dias atrás. 20% lograram êxito. Não é um número visto pela OAB como um número discrepante entre 100 mil e somente 20%. Eu acho que 20% é um número expressivo. Tá? Aqueles que se dedicam, eu como professor, como docente na área jurídica, eu identifico nos meus acadêmicos aqueles que, sem problema nenhum, sem grande esforço, ao passo que for fazer o exame da ordem, eu identifico, esse não terá dificuldade. Por quê? Porque acompanhou o processo de ensino durante os 5 anos da carreira. Não é uma carreira fácil, não é um estudo fácil. Se for levado durante o período dos 5 anos exigidos, se for levado com seriedade, é com muita tranquilidade que vai lograr êxito no exame da ordem. Doutor Flávio, o senhor falou que é docente de um curso de Direito, e Marechal Cândido Rondon, na última década, recebeu 2 cursos de Direito que estão em pleno funcionamento. Qual o perfil, na sua opinião, qual o perfil do profissional que está sendo formado em Marechal Cândido Rondon? Da Unifaz não podemos traçar o perfil, eis que nós tivemos apenas uma turma que se formou no ano passado. Então, mas é um perfil que podemos dizer que a preocupação das duas instituições, tanto a Unifaz como a Unioeste, a preocupação é muito grande. Eu estou nas duas instituições, eu vejo nas direções e nas coordenações dessas duas instituições de ensino, uma com uma realidade diferente, privada, e agora com a Unioeste pública, com a estrutura que a Unioeste possui, que nós sabemos que poderia ser melhorada, assim como a Unifaz tem buscado uma excelência, né? E a Unioeste também. O perfil nós temos vários cursos de Direito na nossa região. O nosso egresso tem saído com bagagem suficiente e haja vista a grande quantidade de acadêmicos que saem da Unioeste, da Unifaz também, tiveram um êxito no exame da ordem. Esse é o nosso filtro, essa é a nosso traçar a estatística de como está indo nossos cursos. O exame da ordem serve também nesse sentido. Pela excelência que vem sendo demonstrada pelos 2 campos, eu acredito que nós teremos ótimos profissionais saindo nos próximos anos. Falo isso com absoluta tranquilidade. Doutor Flávio, mais uma vez lhe agradecer por nos receber aqui para essa entrevista. Deixá-lo à vontade para as suas considerações finais. Eu só queria deixar minha mensagem aos advogados da subseção de Marechal Cândido Rondon, que a OAB, a nossa sede, vai passar por uma reformulação, vai passar por uma reforma, principalmente para atender os advogados nas suas confraternizações. Em breve teremos novidades. E quero dizer, principalmente nesse momento em que eu sinto que a advocacia, que é uma vocação para a liberdade, todos os tiranos, todos os déspotas, todos os caudilhos buscaram, calando a advocacia, sustentar o seu poder. Nesse momento nós vemos, e é para isso que eu gostaria de parabenizar o site aqui agora, de trazer um advogado em uma circunstância que nós não vemos o advogado nessa circunstância em que eu estou nesse momento. Nós vemos a imprensa sempre mostrando o advogado em uma condição vil, né? O advogado, em raras ocasiões, é exposta como benevolente. O advogado é sempre aquele que ofende, ou aquele que, através de suas manobras, nós vemos aí como foi tratado os advogados no mensalão, né? Apesar de existir um senso comum pela condenação, nós temos que respeitar a atividade do advogado que está lá defendendo o Estado Democrático de Direito. Nos júris que se tornaram famosos nos últimos dias, aí, do goleiro Bruno, ou do Lindenberg, do caso da Eloá, o advogado é sempre colocado numa posição pela imprensa
pelo menos quando eu acompanho, eu vejo isso um temor, não só por ser advogado, mas um temor da sociedade de identificar no advogado alguém que é vil, alguém que é ardiloso, alguém que procura, através de manobras, burlar o direito. De maneira alguma. O advogado busca, através da força do direito, impedir o direito da força. E essa é a minha preocupação enquanto presidente da OAB. Nós vamos sempre pautar a nossa tentativa de demonstrar a importância do advogado para a sociedade. E a OAB está aberta, a sede da OAB está aberta para que a comunidade venha e identifique onde há abusos das autoridades, onde há abusos de qualquer segmento da sociedade organizada, recebendo denúncias. Assim como nós também estamos preocupados com os desvios éticos e disciplinares dos advogados. A OAB pune. A OAB tem um tribunal de ética e disciplina muito bem organizado. Nós recebemos representações contra advogados, instruímos, remetemos ao tribunal e o tribunal pune e pune com rigor, com suspensão, com advertência e até com expulsão dos quadros. Não é raro. Nós vemos as publicações e vários advogados durante as sessões do Tribunal de Ética e Disciplina. Então a OAB pune, mas precisa que a sociedade compareça à subseção e redija a sua representação quando houver desvios éticos e disciplinares dos advogados. Assim como nós também estaremos atentos a todas as autoridades que interferirem no exercício da advocacia, através do seu autoritarismo, através do totalitarismo, impedindo que o advogado exerça a sua função social, a sua função pública.